Faz tanto tempo. 9.0. Gravando, turma do Clube Brinde do Sucesso, Prosperidade e Saúde Divina. Vamos para cima. Brinde. Laine Pimenta, é tua sala, querida. Seu microfone aí pode ficar livre. Deixa Deus te usar. Tamo junto. Amém, obrigada. Bom dia, gente. Tem um monte de rostinho novo e eu queria me apresentar um pouquinho antes de começar a falar. Eu sou Elaine, como o Rafa falou, sou da turma 9.0. Passei um tempo afastada, voltei, afastei de novo e glória a Deus que eu estou aqui de volta para aprender mais a cada dia e para continuar nesse caminho do para sempre. E hoje eu queria contar um pouquinho da minha história, de como foi esse processo para mim, e tentar, de alguma forma, estimular vocês em alguns pontos que na minha vida foram determinantes para eu estar no processo. Eu não sei se eu vou conseguir ler os comentários, então, se tiver alguma pergunta nos comentários importante, vocês podem levantar a mãozinha e para a gente dialogar, tá? Para não ser só um monólogo. Eu sou fisioterapeuta e eu queria trazer alguns conhecimentos também da área de fisioterapia para ajudar nesse processo, porque eu entendo que quando a gente está no processo de emagrecimento, existem algumas demandas que às vezes a gente não consegue resolver, que às vezes só o exercício eu acredito que o protocolo consegue resolver, mas às vezes a gente não segue tudo que o protocolo manda, né? Então, eu quero justamente trazer aqui algumas verdades sobre a importância do protocolo do M3 para nosso processo, para a nossa vida e também para as condições que possam precisar de fisioterapia. Então, eu vou trazer um pouquinho do aporte do meu conhecimento como fisioterapeuta e da minha vivência dentro do M3, tá? Porque eu entendo que o conhecimento teórico, muitas vezes, não leva a gente ao convencimento. Mas o testemunho de uma pessoa que viveu o processo, que passou pelo que eu passei, igual a vocês, às vezes é muito mais impactante, é muito mais convincente do que o que a gente lê no livro. Então, eu vou falar sobre algumas coisas que, para mim, foram importantes demais no processo e tentar estimular vocês a ir junto, a entrar no todo do protocolo do M3, porque realmente é o que funciona. É o que funciona para mim e é o que funcionou para muita gente que a gente conhece aqui dentro do M3, e eu acredito que se tiver alguém que ainda não está no alvo, no que deveria estar, como eu ainda estou no processo, colocando essas coisas em prática, vai entrar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta durante o que eu for falar, vocês podem ir levantando a mãozinha que eu vou tentar responder, porque o tempo é curtinho. Vai contar o resultado agora ou no final? O resultado do peso? Agora ou no final? No total, eu cheguei a perder 22 quilos durante o processo da mentoria. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu cheguei a perder 22 quilos. Eu voltei a engordar porque me afastei do clube, por conta das demandas do dia a dia mesmo. Adoeci, e aí eu achei que eu estava dormindo pouco, terminei não vindo para as aulas de manhã, e isso me fez voltar aos maus hábitos que eu tinha antes. Glória a Deus, voltei para o caminho. Eu costumo brincar com minha família que eu estava desviada e agora eu voltei para o caminho. Mas, e glória a Deus que eu estou nesse caminho insistindo com as coisas corretas. Mas o que era que eu queria falar? Primeiro, a gente não orou, não. Orou, Rafa? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui,
em família, de estarmos aqui juntos com todos os meus irmãos do M3, para aprender mais, para colocar, para nos ajudar a mudar a nossa mentalidade, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa nos ajudar, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, possa nos ajudar a mudar a nossa mentalidade, para incutir dentro da nossa mente aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, que essa aula seja bênção na vida de todos que estão presentes e de todos aqueles que ainda vão assistir. Usa-me como tu quiseres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria tentar focar um pouco hoje sobre a importância da suplementação dos tabletes do poder para as dores articulares. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Antes de eu entrar no M3, eu já tinha conseguido eliminar uma quantidade de peso correndo na praia. Só que durante esse processo, eu ganhei de presente um esporão de calcânio. E eu não fazia nenhum uso de suplementação nessa época. E para mim foi muito doloroso, porque eu estava com o peso quase no ideal, e aí voltei a ganhar tudo de novo, porque parei a caminhar, parei de correr. E glória a Deus que do esporão eu fui curada por uma oração, por Deus, num culto, e nunca mais esse esporão voltou. Eu acredito que anatomicamente ele está lá, mas nunca mais me incomodou. Mas vez ou outra, os meus joelhos incomodam, que eu acredito que é uma queixa de muita gente que já engordou, né? A maioria das pessoas que engordou muito ao longo do tempo pode sofrer com problema no joelho, seja por artrite ou artrose. Eu queria diferenciar um pouquinho o que é isso. A artrite é uma inflamação. Na verdade, tudo que termina com ite, que você vê esse nome, é uma inflamação. A artrite é a inflamação da articulação. A artrose é o desgaste da inflamação, da articulação. Então, quando o joelho começa a sofrer sobrecarga, ele começa a desgastar a cartilagem de dentro do joelho, que é como se fosse uma almofadinha que Deus criou para a gente não ficar roçando osso com osso. Ele começa a desgastar por conta do peso. E aí, esse desgaste é fisiológico. Todo mundo, até os 120 anos, vai sofrer esse desgaste. Uns mais cedo e outros mais tarde. Quem tem o peso acima do normal, obviamente, se eu estou com uma sobrecarga no meu joelho, acima do normal, do que eu fui criada por Deus para estar, então, obviamente, que essa almofadinha vai desgastando, igual a um colchão. Um colchão que a gente usa muito tempo, ele vai ficando mais fino, é normal. Então, assim é a borrachinha que a gente tem no joelho. Se a gente não cuidar, se a gente não reduzir o peso para ficar no peso ideal, essa almofadinha vai diminuindo com o tempo. Assim também são os discos articulares da coluna. A gente tem discos entre as vértebras e esses discos, eles vão achatando ao longo do tempo. Eles vão ficando menor ao longo do tempo. Isso acontece com todo mundo. Mas, obviamente, quem tem mais peso vai sofrer mais. Quem tem uma barriga muito grande vai sofrer mais problemas de lombar. Então, por que é que eu estou descrevendo isso? Eu sofri na pele e com todo o conhecimento teórico que eu tenho dentro da fisioterapia, mas eu sofri muito com os meus joelhos. Às vezes eu fazia, sei lá, a gente deve fazer umas 100 repetições no body pump. Eu faço uma aula chamada body pump na academia, que são muitas repetições de cada exercício. Eu saía da aula
quase arrastada, porque eu realmente sinto os meus joelhos. Tem o fator do meu peso e tem o fator genético, que algumas pessoas também têm. Então, eu queria saber se alguém aqui na aula já sofreu com problema de joelho, de dor nos joelhos. Digita 1 no chat, só para eu ter uma ideia de quantas pessoas já sofreram de problema no joelho. Tá. Ok. Agora eu queria que digitasse 2. Quem já sofreu algum problema de coluna, com dor lombar ou cervical, geralmente o peso ele afeta mais na região lombar. Eu também já sofri. Quando eu pego muito peso na academia ou quando eu trabalho demais, eu tenho problema na lombar. Essas são as 2 regiões mais afetadas para quem tem peso, ok. Quem digitou 1, 2, 3? Então, joelho e coluna são os 2 locais que a gente sente mais quando a gente está acima do peso. Então, são as zonas de atenção. Eu tinha até um professor na universidade que falava que quem nunca teve problema na coluna, eu acho até que era uma certa lançar maldição. Mas olha o que ele falava, quem nunca teve problema de coluna, aguarde que um dia vai ter. Pelo menos uma dor de coluna. Então, é algo muito comum. Alguns estudiosos, inclusive, falam porque a nossa posição antigamente não era bípede, era quadrúpede. Existe essa teoria, né? E aí, se a gente não fortalecer essa região da coluna e os músculos que recobrem o joelho, infelizmente, a sobrecarga de peso, o excesso de peso, termina ocasionando muita dor. Então, o que é que me ajuda? E esse conhecimento eu não recebi na universidade. O conhecimento que eu recebi na universidade foi: se eu tenho problema de coluna, eu não posso engessar a coluna, como antigamente a gente recebia essa orientação. Ah, tá com problema de coluna. Repouso total. Hoje em dia, a gente sabe, dentro da fisioterapia, dentro da medicina avançada, a gente sabe que a gente não pode fazer repouso total. O movimento, ele é mais benéfico do que o repouso total. Obviamente, se eu machuquei minha coluna fazendo um agachamento terra, obviamente eu não vou botar 10 quilos naquela barra para insistir no movimento que causou a lesão. Isso não. O que é que a gente recomenda? É que a gente não imobilize o local onde está sentindo dor. Porque a lubrificação dessa articulação vai fazer com que a gente melhore mais rapidamente, certo? Então, se eu estou com uma dor no joelho, eu vou ficar totalmente imóvel? Não. Isso é um estudo do passado. Antigamente, a gente achava que o repouso total traria cura. Hoje não existe mais isso. Já estudos científicos comprovam que se eu tenho um problema de joelho, eu tenho que fortalecer a musculatura que recobre o joelho, quadríceps, isquiotibiais, o tibial anterior, todos os músculos adjacentes daquela articulação, justamente para ajudar na melhoria da função da articulação. Então, se eu tenho problema de joelho, eu não vou fazer 200 agachamentos, óbvio, mas eu vou lubrificar a articulação, não posso deixar ele imóvel, porque se eu deixar o joelho imóvel, ele vai acumular líquido, ele vai formar edema, e o edema vai dificultar a cura, certo? Todo mundo entendeu? Eu não posso imobilizar. O que é que acontece? Hoje em dia, antigamente a gente vivia vendo gente com gesso. Hoje em dia, o máximo que acontece quando a gente vai para um ortopedista é ele passar uma tala que você pode retirar
para fazer as atividades. E os médicos que são mais novos, inclusive, recomendam, olha, eu vou passar essa tala, mas você não pode ficar 15 dias com o cotovelo parado, porque o músculo precisa movimentar. Existe algo dentro da fisiologia muscular que é a atrofia por desuso. Se você não usa um músculo, seja ele qual for, ele começa, basta um dia, 24 horas, sem você usar um músculo, ele começa a atrofiar, ele começa a diminuir de tamanho. Então, uma pessoa acamada, por exemplo, por isso que existe fisioterapia dentro do hospital, até para as pessoas acamadas, porque uma pessoa acamada, cada dia que ele fica dentro do hospital, ele está perdendo músculo, massa magra, massa muscular, e perdendo vida, obviamente. Então, eu lembro que, eu acho que ontem Rafa comentou de novo sobre isso. A recuperação de um atleta é bem mais rápida do que a recuperação de um sedentário, justamente pela quantidade de músculo que tem dentro do corpo. Rafa falou que fez uma cirurgia de lombar, e eu, como fisioterapeuta, obviamente, né? Eu acho imprudente voltar ao exercício muito rápido. Mas se o paciente está ok, está se sentindo bem, maravilha. Então, ele falou que a recuperação dele ia ser de 6 meses, reduzir para 2 meses, por causa da quantidade de músculo que ele tem. Então, para você ver como é importante, se a gente tem uma dor, a gente precisa tratar, mas não tratar apenas com repouso. A diminuição do estresse dentro da articulação é extremamente importante. Por exemplo, eu estava com um problema. Eu tenho o sulco de um osso, do osso da ulna, raso. Então, eu comecei a fazer pump, que é um exercício que eu levanto a barra e baixo. Então, eu faço muito esse movimento com o punho. E, por algum motivo, eu geralmente vou fazendo as progressões de carga paulatinamente, aos poucos. Mas, por algum motivo, eu tive esse problema. Eu acredito, inclusive, que foi a falta de um dos suplementos. A falta do magnésio. Eu vou comentar, eu vou chegar nisso. Eu estou falando sobre as dores justamente para chegar nos suplementos. E um belo dia, eu estava fazendo o movimento que eu faço sempre, toda segunda, quarta e sexta, eu faço esse treino de body pump, e eu senti como se fosse o tendão saindo do lugar. E aí, começou a doer, começou a piorar, eu disse, eu não vou ficar em casa sem fazer nada, vou investigar. Fui para um especialista em mãos, ele já queria fazer cirurgia, eu disse, não, doutor, calma, vou tentar a fisioterapia primeiro, e vou reduzir o exercício que estava causando estresse. Então, comecei a reduzir o exercício que eu sabia que tinha causado a lesão. Então, é isso que eu quero que vocês raciocinem comigo. Se você machuca na academia, por exemplo, fazendo uma remada baixa, obviamente, eu não vou querer que você faça aquele exercício que causou a lesão, mas você precisa fortalecer os músculos que estão acima e abaixo da articulação. Eu estou falando no geral, para vocês raciocinarem junto comigo. Porque se você não fortalecer, a lesão vai continuar ali. E você não vai voltar a fazer aquele exercício. Então, foi o que eu fiz. Eu não voltei para o body pump, passei algumas semanas sem ir, mas comecei a fortalecer os músculos adjacentes do punho, porque isso significa que eu não tinha músculo suficiente para fazer aquele exercício de carga. Então, eu comecei a fortalecer músculos da parte superior do antebraço e os músculos da mão, que são músculos mais difíceis da gente fortalecer na academia. São músculos que a gente geralmente não dá bola para eles, mas que no meu caso eu precisava fortalecer.
para poder voltar a fazer o exercício do body pump, que é o exercício do grupo, certo? Até aí todo mundo entendeu? Então, do mesmo jeito é a coluna. Se eu machuco num agachamento terra, que é esse exercício aqui, ó, esse aqui é o agachamento terra. Obviamente, eu não vou querer que você faça o mesmo exercício que lhe machucou para você continuar sofrendo dor. Não, você precisa fazer uma prancha, por exemplo, que não tem movimento de coluna. A prancha você fica reta. A articulação da lombar, ela vai ficar parada e você vai fazer a prancha, fortalecer o músculo aos pouquinhos. Você não precisa fazer 2 minutos de prancha. Você pode fazer 10 segundos de prancha. Começa a fazer as adaptações que o teu corpo está necessitando para poder você não deixar de fazer exercício, certo? Até aí vocês entenderam? Eu vou correr porque eu quero falar sobre alguns suplementos que são importantes para a fase de recuperação e manutenção. Pensando nisso, pensando em como eu vou continuar me exercitando com dor. Se eu tenho uma dor de joelho, é o que eu falo. A gente tem braços, a gente tem a abdominal, que a gente pode fazer tudo sem botar pressão no joelho. E a gente tem os músculos que recobrem o joelho para poder fortalecer sem precisar ficar movimentando o joelho. Então, quando eu estou com problema no joelho, o que é que eu faço? Eu reduzo a carga de agachamento. Às vezes eu faço sem carga. Se eu estou com o joelho, às vezes eu faço muito exercício num determinado dia. No outro dia eu não consigo nem descer as escadas, porque eu tenho condromalácia patelar, então quando a gente desce as escadas, eu geralmente sinto o joelho, eu geralmente subo de escada e desço de elevador. Mas quando eu preciso descer de escada, eu desço devagarinho, parecendo uma idosinha. Então, tem certas adaptações que a gente vai precisar fazer no nosso corpo para a gente não prejudicar mais o corpo, ok? Então, no dia que eu estou com o joelho doendo, eu tenho alguns professores até que tiram onda. Ele está fazendo fisioterapia porque eu pego carga pequena. Quando eu estou com o joelho doendo, eu não boto a quantidade de peso que eu geralmente boto de anilhas na barra. Eu reduzo a carga e deixo o povo falar. Deixa o povo falar que você está fazendo fisioterapia. É uma fisioterapia, de qualquer forma, né? Que você está fazendo na academia. Mas não deixa de fazer o movimento. Não deixa de fazer o movimento porque está doendo, tá? Se você quiser tirar um exercício, por exemplo, às vezes eu tiro o agachamento quando eu estou em crise do joelho, mas eu faço todos os outros exercícios que não fazem esse movimento de flexão e extensão. Por exemplo, tem um exercício que a gente abre e fecha a perna, que não mexe nada de joelho, só glúteo e parte interna da coxa. Então, aos poucos, a sua mente vai raciocinando. Peraí, deixa eu ver o que é que hoje, eu com dor na coluna, o que é que eu vou poder fazer na academia que não vai sobrecarregar a coluna, mas vai lubrificar a coluna sem dar uma sobrecarga. Então, o que eu quero trazer para vocês é para vocês não ficarem com a mente fechada de, se o meu problema é no joelho e hoje é o treino de perna, eu não vou fazer. Não, tem muita coisa de perna que você pode fazer sem maltratar o joelho, certo? Entendido até aí? Então, vamos agora para a segunda parte. Outra coisa que é extremamente importante para o tratamento das dores, para a gente não precisar parar de treinar, é a suplementação. Eu estou até esperando a minha suplementação, está chegando o que está faltando, mas eu queria falar sobre algumas coisas extremamente importantes
para o processo. Quando a gente entra no M3, Nilce, eu vou tentar ler no finalzinho, vou tirar uns 5 minutinhos no finalzinho para ler as perguntas, tá? Mas se você for importante, você pode levantar a mão que eu respondo. A suplementação, para mim, fez toda a diferença. Durante o processo do meu emagrecimento, eu passei 1 ano sem adoecer, sem pegar uma gripe, quando eu estava fazendo o protocolo bem certinho. Não sentia uma dor no joelho, gente. Uma dor na coluna. Eu disse, meu Deus, por que é que eu larguei isso, Jesus? Por que é que eu parei de suplementar? Porque não faz sentido. Não, hoje, para mim, não faz sentido eu parar de suplementar se eu já experimentei da vida abundante, se eu já experimentei de tudo que realmente funciona comigo, e eu, pela correria do dia a dia, parei. Mas voltei, glória a Deus. E é isso que eu quero estimular vocês. Quando eu comecei a sentir a coluna, eu disse, já sei, é o magnésio que está faltando. E aí eu queria relembrar algumas coisas sobre a suplementação para a gente fortalecer, porque eu realmente acredito que o convencimento da nossa cabeça, ele vem através da informação. Eu tinha um professor da pós-graduação que falava exatamente isso. Não, às vezes a gente colocava nos objetivos do trabalho que a gente queria convencer a população disso, disso e disso. Aí ele chegou para mim uma vez que a gente não convence ninguém. A gente não tem esse papel, a gente tem o papel de informar. Então, às vezes, o que eu realmente acho que falta é a pessoa relembrar alguns conceitos. Então, eu quero trazer algumas informações para vocês sobre o magnésio. E eu quero dizer que, para mim, o magnésio, especificamente da Herbalife, foi o que funcionou, que é o magnésio, que é o Extra Cal. É o magnésio junto com o cálcio, junto com a vitamina D. Eu peguei até o manual aqui para vocês verem. Com certeza não é na mesma página, mas eu queria estimular vocês a darem uma lida para rever alguns conceitos importantes da mentoria, que com o passar do tempo a gente vai esquecendo, porque a gente recebe tanta informação, e a vida é corrida mesmo, a gente termina esquecendo algumas coisas que são extremamente importantes para a gente. Então, eu queria só focar nisso aqui para estimular todo mundo. Aqui tem 92 pessoas. Para estimular todo mundo que não toma o Extra Cal a pelo menos experimentar. Experimenta 1 mês para você ver como ele vai agir em um monte de coisa na sua vida. Não é só para evitar as dores, mas você vai ver que se você sente dor, com o Extra Cal, agora, obviamente, você não pode esperar o efeito tomando 1, tá? Não é Jesus, não é milagre. Com o passar do tempo, você vai absorvendo o magnésio e o magnésio vai fazendo o efeito no seu corpo. Então, eu vou ler rapidamente. Eu sei que já são 5h30, não é isso? Vou ler rapidinho, só para a gente relembrar os conceitos do Extra Cal. Ele é um suplemento de cálcio, vitamina D e magnésio. O cálcio é o responsável pela formação dentária e óssea, além de atuar na coagulação do sangue. Auxilia no processo de contração e relaxamento do músculo, que é extremamente importante quando a gente vai fazer musculação. A gente precisa disso, dessas substâncias para contração e relaxamento. Existem trocas de íons durante esse movimento dentro do músculo, dentro da célula muscular, que precisa desse suplemento para poder a gente fazer o músculo funcionar direito.
E é um ajudante para a formação de massa magra saudável, que é o nosso objetivo. A gente faz musculação para quê? Para formar massa magra saudável. Então, esses são os suplementos que a gente precisa para formar massa magra. Colabora na transmissão dos estímulos nervosos, regula os batimentos cardíacos e ajuda a combater a hipertensão e coopera na saúde muscular. Mas aí eu fui pesquisar um pouquinho mais especificamente sobre o magnésio. Porque no potinho da Herbalife não tem a especificação de qual magnésio é. O que eu posso testemunhar é que, para mim, funciona muito bem. Quando eu estou tomando o Extracal, eu não sinto uma dor. Eu durmo muito melhor, porque ele também atua na regulação do sono. E aí, isso que eu li foi no manual, certo? Mas eu quero trazer mais algumas informações. O magnésio é um mineral essencial que participa de mais de 300 reações bioquímicas dentro do nosso organismo. Então, olha a importância, gente, de a gente consumir magnésio. E a gente não consegue absorver o magnésio só tirando da alimentação. Precisa ser suplementado. Suas principais funções incluem a regulação da função muscular e nervosa, o fortalecimento ósseo, o controle da glicose, que eu não sabia. Eu não sabia que o magnésio também ajudava no controle da glicose. Então, se você é diabético, por exemplo, você precisa tomar magnésio para melhorar o controle da glicose. E suporte à saúde do coração. Mais um requisito que a gente precisa ter atenção, porque nessa vida de 2026, né, pós-vacina, pós-Covid, que a gente não sabe o que é que aconteceu com tanta gente morrendo, a gente precisa cuidar do nosso coração. Então, as principais funções do magnésio para o nosso organismo. Produção de energia, ele atua diretamente no metabolismo, então ele vai dar mais energia. Atua nos músculos e nervos, atua na saúde do coração, trabalha em conjunto com o cálcio e a vitamina D para formação e manutenção da estrutura óssea. Então, se você tem osteoporose, você precisa do suplemento para manter o cálcio grudado no osso, para ajudar na fixação do cálcio e ajuda no bem-estar mental, auxilia na produção de neurotransmissores como serotonina, ajudando a melhorar o humor, a qualidade do sono e reduzir o estresse. Para mim, ele é essencial para o sono. Eu comento muito que antes do M3 eu tinha o sono péssimo. Era muito ruim meu sono. Eu acordava direto, eu trabalhava de madrugada, porque eu perdi o sono, eu dizia, eu não vou ficar olhando para o céu, vou trabalhar. Como eu trabalho no celular, passava horas trabalhando. E perdia saúde e perdia a vida, né? E graças a Deus, o magnésio é o que me ajuda. Então, eu quero realmente estimular vocês a conhecerem. Eu queria perguntar isso. Se alguém dos 100 que estão participando, tem alguém que nunca tomou por um mês, nunca tomou o Extracal da Herbalife? Digita 1 no chat para eu ver. Pois eu vou lançar um desafio aqui para todo mundo que não conhece o Extracal. Por favor, deem uma oportunidade para conhecer o Extracal. Ele realmente é um suplemento incrível. Vocês precisam conhecer de verdade. Quem é do suplemento agora, Rafa? Quem tiver o número da pessoa do suplemento. Vou pedir para a Sandrinha colocar o número dela lá. Coloca o número e fixa, pelo menos hoje, para esse povo que não conhece o Extracal, fazer o pedido. Ele não é caro, pelos benefícios que ele tem, ele é muito barato. O custo-benefício dele é excelente, então vale a pena vocês, porque ele tem 3 minerais em um. Ele tem o cálcio, vitamina D e o magnésio.
Então, por favor, experimentem, tá? Se você tá com alguma dor e parou de tomar, volta a tomar ele, que ele vai te ajudar a aliviar essas dores. Combinado? E aí, eu vou dar uma pausa. Eu ia falar agora sobre o multivitamínico e o ômega 3, mas eu vou só perguntar, querer saber se alguém tem dúvida até agora sobre o que eu falei. Levanta a mão. Clica aí na mãozinha para eu poder dialogar com vocês. Alguém escreveu no chat alguma pergunta que vocês viram? Tem uma perguntinha aqui. Diz aí para mim, Rafa, por favor. Eu vou ler aqui. O meu joelho dói direto. O meu problema é falta de colágeno. Não, a pergunta é: fui ao ortopedista, a ressonância apontou inflamação e tendinite no quadril. É recomendável caminhar? Sim. Então, foi Thalita, não foi Viagora. Thalita Souza. Thalita tá aí, Thalita. Vou responder porque a dúvida de um pode ser dúvida de outros, tá aí. Pronto. Então, vê só. A inflamação é no quadril. Com certeza você não vai poder fazer movimentos de abertura de quadril, certo? E movimentação ampla de quadril. Mas a caminhada leve você pode fazer. Você pode fazer todos os exercícios de membro superior. E você pode fazer todos os exercícios que envolvem joelho e tornozelo. É isso que eu quero que vocês raciocinem comigo. Toda vez que você tiver uma lesão pontual numa determinada região do corpo, você vai pensar nas articulações adjacentes, na articulação que está acima e na articulação que está abaixo. Sempre quando a gente pensa no tratamento de uma lesão, a gente sempre pensa em fortalecer os músculos que estão ao redor daquela lesão. Então, cada pessoa vai ter um problema articular, certo? Por inúmeros fatores. Mas você vai pensar em fortalecer joelho, tornozelo, porque às vezes um problema de quadril, ele surgiu pela fraqueza do quadríceps, ou pela fraqueza de abdômen, ou pela fraqueza de paravertebrais da coluna. Então, você vai fortalecer toda essa região e não focar só na caminhada. Pode fazer caminhada leve, sim, mas você também precisa fazer musculação. Tá certo, Thalita? Eu vou abrir o microfone de Nilce. Tu consegue abrir, Rafa? Só para ela falar a dúvida dela. E coloca o extracal, Thalita, na sua suplementação. Tá? Para você experimentar Nilce. Os efeitos. Pode abrir, Nilce, o microfone, dona Nilce. Clica só no botãozinho. Isso, abriu. Bom dia para todos, que Deus abençoe o nosso dia. Deixa eu te falar, eu tenho 66 anos e já há muito tempo os médicos já me aconselhou a colocar prótese nos 2 joelhos. Então, eu estou resistente a isso, né? Que eu não tenho vontade de fazer isso. Sim. Aí que eles falaram para me esperar até os 70, que é aconselhável pôr depois de 70. Aí, então, eu faço uso direto do hidrodonato de sódio, que eu uso uma vez por mês, e eu uso o cálcio, que chama Calciovita, que é cálcio, magnésio, vitamina D3 e K2. Então, esse ele mandou usar constantemente. Então, eu pensei se isso aí é bom, esse outro que eu uso uma vez por mês, não sei se é aconselhável usar, mas faço uso. Agora, hoje, eu já vou adquirir esse que você está falando aí, que me interessou muito. Aí, o que eu faço? Eu faço hidroginástica, eu faço pilates e estava resistente à musculação. O que você falou aí hoje, né? E nós comentamos isso ontem na musculação, que eu fui à noite, ainda comentei com eles. Ele ainda falou assim, o médico fala para a gente ficar parado, como é que você não vai usar o joelho? Como é que você vai no banheiro? Como é que você senta? Como é que você dirige? Aí ele falou que os médicos falam uma coisa que não tem condições de você fazer. E eu estou observando, já tem 3 meses, já fiz a avaliação de 3 meses,
Já tive muitas melhores. O rapaz mesmo falou comigo, assim, nossa, dona Nilce, só melhorou bastante. Ontem mesmo eu fiz aquele que você levanta a perna, que eu não sei nome ainda não, que eu estou começando agora, não sei nada. Sim. Então, eu aprendi isso. Aí eu ainda falei com ele, aquele de subir a perna, assim, você levanta a perna, e você diz, nossa, Jesus, está doendo. Eu fiz um que você levanta o joelho, você põe a perna e levanta também. Eu não coloquei peso nenhum. Eu disse, não, dona Nilce, a senhora aguenta, pôs 10 quilos. Aí eu fiz exercício, assim, tá vendo? Aí eu fico pensando, será que isso vai prejudicar? Será que vai... Ou vai fortalecer, igual você está falando aí, né? Vai fortalecer, né? Eu acho que sim. Exatamente. Então, o problema é Exatamente. isso. O meu é falta de colágeno, falta de lubrificação. Entendi. Entendi o seu problema, dona Nilce. Então, eu vou reforçar que, de fato, a senhora precisa continuar fortalecendo, não botando sobrecarga. Se o seu problema já é desgaste, eu não sei o grau de desgaste que a senhora tá certo? Existem graus muito avançados de desgaste articular, existem graus iniciais de desgaste, certo? Essa esponjinha que eu falei, que é como se fosse uma almofada que fica no nosso joelho, ele vai se desgastando. Eu estou dentro do meu horário, mas já estou encerrando, então eu vou finalizar com Dona Nilce e me comprometo a vir em outra aula falar sobre os outros 2 suplementos, que é o multivitamínico e o ômega 3, certo, gente? Mas eu vou só concluir esse raciocínio com Dona Nilce para a gente ir para a turma. É importante a senhora fortalecer, sim, não colocar carga no joelho. Por exemplo, se a senhora tem desgaste nos 2 joelhos, o movimento de agachamento, que é o que faz flexão e extensão de joelho, vou demonstrar para a senhora ver. Isso aqui é agachamento, certo? Esse movimento aqui, ele pode ser feito sem carga e sem excesso de repetições. Por exemplo, no pump, como eu falei no início, a gente faz mais de 100 repetições desse mesmo movimento. Numa hora de aula, a gente faz mais de 100. Esse movimento não é recomendado para a senhora, porque são muitas repetições para uma articulação que ainda está inflamada. Certo? Mas a senhora precisa fazer agachamento para lubrificar a articulação numa quantidade reduzida de repetições. Por exemplo, 3 séries de 10. Certo? Se a senhora faz, eu não sei qual é esse exercício que a senhora coloca que a perna é para cima, mas se a senhora faz um exercício em que não haja movimento do joelho, por exemplo, aqui é o joelho, certo? Se eu faço abre e fecha do quadril sem movimentar o joelho, a senhora pode fazer bastante esse exercício, que não vai prejudicar o joelho, porque está fortalecendo só os músculos da coxa e do quadril, certo? Certo. Mas se a senhora tiver mais dúvidas, a senhora pode me chamar lá, marcar com o @. Eu não lhe garanto responder hoje, mas vou responder assim que eu conseguir. No grupo, a senhora me marca com o @. Me chamar no Eu não sei fazer isso, não. Eu não sei fazer. Mas a senhora pede para alguém no grupo que alguém vai fazer pela senhora, vai lhe ajudar, certo? Tá joia. Tá bom? Joia. Que Deus Agora abençoe a gente as vai precisar explicações. encerrar, porque a turma vai começar. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Tá bom? Amiga Laine, obrigado. Mais uma vez, incansavelmente, muito obrigado. Gente, quem tiver dúvidas aí sobre suplementação, alguma coisa, chama o departamento, chama o WhatsApp do departamento e vai tirar as dúvidas, vamos para cima, tá? E quem quiser mais aulas com a Elaine, digita eu. Estamos juntos, gente. Vou parar a gravação e começar a gravação da turma.